queridíssimas escribas, que alegria estar de volta aqui com vocês. Nossos estudos em escrita criativa online 2021, os mundos de dentro, né? E a gente, como eu apresentei lá no vídeo de apresentação, a gente vai investigar essas residências, vai visitar essas residências dos escritores e escritoras brasileiros selecionados, né? Tem muita novidade, muita coisa boa pela frente. E hoje, na aula de hoje, a gente vai investigar a impossibilidade de Aristóteles, vai fazer a relação da literatura com outras artes e vai começar com esse grande escritor pernambucano chamado Osman Lins. Osman, ele nasceu em Vitória de Santo Antão e um pouco depois a mãe dele veio a falecer por complicações de parto. Aí depois ele foi morar em Recife, foi passar um tempo na França, uma bolsa que ele ganhou da Aliança Francesa, e depois ele retornou para o Brasil, para São Paulo. E lá em São Paulo, duas pesquisadoras fizeram um documentário belíssimo chamado Um Grão de Claridade, né? A Elizabeth Hazen e também a Teresa Dias. Elas fizeram esse documentário visitando ou tentando visitar as residências de Osman Lins em São Paulo, onde ele habitou lá em São Paulo, para mostrar para nós que estamos estudando esses mundos de dentro, essas casas dos escritores e escritoras, o quanto é importante, a importância das residências como acolhimento do fazer literário desses artistas. E também a provocação que os objetos de afeto, como eu falei lá no vídeo de apresentação, o dia a dia, o cotidiano nos traz. E por que Osman, para abrir o nosso curso? Esse livro que eu sugeri, Os Gestos, né, para a gente se debruçar nesse primeiro encontro, foi uma releitura, né? Eu tomei novamente ele para estudar. É um livro de 13 contos, alguns maiores, alguns menores. Tem contos de 3 páginas, outros de quase 20. E nesse texto, nesse livro particularmente, Osman ele vai investigar essa luta, né, entre a opressão e a fuga da opressão, né, a liberdade da residência, da casa, né, que é nosso próprio corpo, a começar pelo nosso próprio corpo. Né. Então, por isso, o interesse por esse livro, né, ele vai fazer uma retrospectiva em 1975. Esse livro ele é de 1957. E aí, em 1975, ele faz uma revisita da própria obra e afirma um assunto bem interessante para nós que estamos passando ainda pela pandemia de Covid. Que quando escreveu esses contos aqui reunidos, todos alusivos ao tema da impotência do ser humano, então a coisa que a gente mais teve e está tendo ainda é a gente ser impedido de liberdade, impedido de sair de nossas próprias casas, impedido de controlar as situações. E de que maneira a gente consegue atravessar esse momento? É através da criação. Eu acredito muito que a criação ela nos salva, ela sublima, né, os sofrimentos, vamos dizer, as dificuldades, e com isso a gente pode dar o salto, né? É aquele obstáculo que eu coloco lá no exercício de desbloqueio, né, dos 15 minutos. Aqueles 15 minutos, eles cerceiam o tempo e faz a gente ter ideias assim, maravilhosas para escrever. Então, né, Osman ele vai falar exatamente sobre essa impossibilidade, que a gente vai retomar um pouquinho mais adiante. E 2 imagens me vieram muito à tona, né, quando eu fui revisitar os textos de Osman. A primeira imagem é uma imagem do artista, as 2 imagens, na realidade, são desse artista gráfico holandês chamado Maurits Cornelis Escher, e que me impactaram profundamente. A primeira é Relativity, de 1956, que é uma imagem de escadas que não tem fim. Elas vivem descendo, subindo, como se fosse um looping, como se fosse um infinito de escadas, e que me lembrou
muito, que eu acredito assim, que inspirou, influenciou o diretor Christopher Nolan lá no A Origem, né, que é um filme lá com o Leonardo DiCaprio fazendo o papel de Don Cobb. A gente já trabalhou esse livro aqui esse filme aqui nos nossos estudos, e também a Ellen Page fazendo o papel de Ariadne. E tem uma cena, Ellen Page é a pupila de Leonardo, certo? Ela está aprendendo a como ser arquiteta de sonhos. E Leonardo, ele quer inserir um sonho, quer inserir uma ideia no sonho do filho do inimigo do cliente dele, certo? E ele está ensinando para ela como fazer a arquitetura dos sonhos. E aí tem essa cena que é ela, justamente nesse paradoxo de escadas, que me remete muito à imagem Relativity de Escher. Tudo isso que eu estou fazendo, essa relação da literatura com outras artes, é para chegar nos gestos, certo? Aguarde um pouquinho. Essa segunda imagem chama-se Drawing Hands. Ela é de 1948, é uma imagem anterior de Escher, e é uma mão desenhando outra mão, que desenha outra mão ao infinito. Nós trabalhamos no módulo Os Franceses, lá dos estudos de 2020, o conceito de mise en abîme de André Gide. Ele tomou emprestado da heráldica, esse conceito do mise en abîme, um escudo sem tocar as margens, um escudo dentro do outro escudo, dentro do outro escudo, ao infinito, e utilizou na literatura quando ele escreveu seu único romance chamado Os Moedeiros Falsos, e criou um diário em paralelo chamado Diário dos Moedeiros Falsos. E ele verteu muitas passagens do diário para dentro, né, do romance. E, inclusive, o alter ego dele, vamos dizer assim, o narrador, é o Leonardo Lafcadio, que é muito parecido com o André Gide, é um escritor purista, e que está escrevendo um romance chamado Os Moedeiros Falsos. E que dentro do romance existe um diário. Então, muita coisa do que ele escreveu no diário, que é uma não ficção, ele utilizou na ficção dos Moedeiros Falsos. Uma história dentro da outra história, dentro da outra história, como se fosse aquelas mamuscas, como se fosse uma mão desenhando a outra no Drawing Hands de Escher. E por que essas duas imagens estão relacionadas com Osman Lins, né, com os gestos de Osman Lins? O próprio gesto do Drawing Hands também tem a ver com o livro. Nós encontramos nos contos uma história dentro da outra história, né, seguindo esse conceito de mise en abîme, de André Gide, e encontra também a possibilidade, ou pior, a impossibilidade do corpo. São dois conceitos que a gente vai trabalhar hoje, um deles, que é o conceito de possibilidade de Aristóteles, que a gente encontra lá na Poética, certo? E o segundo conceito a gente vai estudar na próxima aula, que é o triplo presente de Agostinho de Hipona, ou Aurelius Agostinho, bispo de Hipona, quando ele vai investigar o tempo, certo? Então, a gente vai aplicar esses dois conceitos no livro de Osman, que a gente está se debruçando. O primeiro conceito é o conceito de possibilidade, que Aristóteles vai nos trazer lá na Poética, quando ele afirma que a história é inferior à poesia, ou poieses, porque a história narra aquilo que realmente aconteceu, enquanto a poesia ou poieses narra o que poderia ter acontecido. Então, a gente vai encontrar essa possibilidade, ou pior, a impossibilidade, no conto de abertura dos gestos, que se chama também Os Gestos, certo? Narra a história desse senhor, que a gente deduz que tenha sido escritor um dia, porque ele tem um trecho que ele fala: para sempre exilado, pensou. Minhas palavras morreram, só os gestos sobrevivem. Afogarei minhas lembranças, não voltarei a escrever uma frase sequer. Igualmente remotos os que me ignoram e os que me amam. Só os gestos, pobres gestos. Então, narra a história desse homem, que a gente supõe que tenha sido escritor um dia, e que agora, por questão de saúde, de doença, ele está impossibilitado de escrever, de se movimentar,
se alimentar sozinho, de falar, ele não consegue mais também falar. E esse senhor, ele está deitado, né, por essa impossibilidade do corpo, ele está deitado na sua cama quando a filha mais nova, nós deduzimos também que é a mais querida, ela entra no quarto para ajudá-lo a abrir a janela e etc. E se encosta no parapeito da janela. E naquele átimo instante, ele percebe a transformação da filha de menina, Mariana, em mulher, uma jovem mulher. Né? Então, esse ato no instante, a gente vai investigar exatamente na próxima aula e vamos nos preparando para o encontro do dia 27 de janeiro, que vai ser online. A gente vai ter a alegria de receber o nosso queridíssimo cineasta, jornalista, professor de escrita criativa e coordenador do curso de especialização em escrita criativa lá da Unicap Coapu, Adriano Portela, que está conosco desde o início dos nossos estudos. E ele vai conversar com a gente sobre a vida e a obra de Osman Lins. Então, na próxima aula, a gente vai investigar um pouquinho sobre esse segundo conceito que eu falei, do triplo presente de Agostinho de Hipona, e não percam. Até lá!